Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula, a ideia é passar algumas noções básicas de algoritmos para vocês e da representação desses algoritmos através de fluxogramas, tá? Bom, vamos nessa. Ao longo desse curso, o que a gente mais frequentemente vai fazer é solucionar problemas. Mais especificamente, a gente vai tentar solucionar problemas através do desenvolvimento, da escrita de programas de computador. Um impulso meio natural que a gente tem é, dado uma especificação de um problema, a gente tentar ir direto para a escrita do programa que soluciona aquele problema. Em geral, isso não é o ideal é a gente passar por uma série de etapas aí, responder algumas perguntas antes de chegar ao ponto de desenvolver o programa, tá? Como é que a gente faz isso, tá? Primeiro, a especificação do problema, no nosso caso, tá? Ela vai ser dada na forma de enunciado de exercícios, por exemplo, tá? Então, no mundo real, em geral, isso não seria assim. No mundo real, a gente teria uma etapa de especificação do problema, né? Onde a gente faria, por exemplo, entrevistas, colheria algum tipo de demanda com um cliente, alguma coisa assim, e aí a gente faria, então, a especificação mais formal desse problema. Nesse caso, no nosso caso, nesse curso, a maioria das vezes a gente vai receber esses enunciados prontos, né, definindo esse problema de uma forma bem clara e inequívoca. Uma primeira etapa que a gente vai ter que realizar, então, é a etapa de análise, que envolveria responder algumas perguntas, como, por exemplo, que resultados devem ser obtidos a partir dessa solução, por exemplo, né? Então, que tipo de resultado eu espero que o meu programa gere, né, lá no final, como saída, como produto desse programa que soluciona esse problema. Que dados são fornecidos ao programa. Então, por exemplo, assim, né, se eu estou resolvendo um determinado problema lá, eu tenho algum dado de entrada. Normalmente a gente escreve um programa, um algoritmo genérico que soluciona um problema e a gente coloca lá uma série de dados variáveis de entrada que vão ser fornecidos pelo usuário para solucionar aquele problema, para resolver uma instância específica daquele problema, tá? E que procedimentos devem ser realizados para a solução desse problema. Se o nosso problema, por exemplo, envolve realizar, por exemplo, algum tipo de cálculo matemático, tem alguma equação que eu preciso saber, tudo isso tem que ser levantado aí já na etapa de análise, né? Aí sim, com esses dados bem mapeados, eu posso então construir um algoritmo, que seria então uma sequência lógica de passos para resolver esse problema. Daqui a pouco a gente detalha um pouco melhor, mais formalmente, o que é um algoritmo, mas fiquem com essa ideia na cabeça aí por enquanto, tá? A gente pode, com base nesse algoritmo, também simular a execução dele, simular aquele passo a passo ali, por exemplo, no que a gente costuma chamar de teste de mesa, e aí verificar que aquele algoritmo faz o que a gente espera que ele faria, né? Que ele resolve o problema que está sendo proposto. E por fim, a última etapa, daí sim, é traduzir esse algoritmo para um programa usando uma linguagem de programação. Normalmente essa tradução é relativamente direta, mas em geral a gente ainda tem que se preocupar com alguns detalhezinhos a mais ali na hora de escrever o programa usando a linguagem de programação, que normalmente lá na etapa do algoritmo a gente consegue fazer de forma mais abstrata, tá? A gente pode, com o programa, assim, daí pegar um computador, compilar ou interpretar, executar aquele programa, testar ele para vários casos de entrada, por exemplo, várias instâncias de problemas diferentes e verificar que ele de fato resolve o problema para todos os casos que foram propostos, tá? Então, tem essa etapa final aí de testes que ainda pode envolver algum tipo de modificação ou ajuste na implementação do programa que a gente pode fazer lá no finalzinho, antes de terminar ou entregar a solução efetiva para o problema. Uma definição um pouco mais formal aí do livro do Thomas Cormen, tá? Uma das referências na área aí de algoritmos é a seguinte, tá? Um algoritmo computacional é uma sequência de etapas que toma um valor ou mais de entrada e produz um valor ou mais como saída. Ele complementa dizendo que também podemos ver um algoritmo como uma ferramenta para resolver um problema computacional bem especificado. Aqui tem algumas palavras-chave que até já apareceram, né? Um algoritmo, então, seria uma sequência de etapas para resolver um determinado problema, tá? Então, é como se fosse uma espécie de passo a passo, assim, né? Tem uma série de etapas que eu tenho que concluir com sucesso para conseguir resolver aquele determinado problema. Tem algumas palavras a mais aqui que são bem importantes e que vão se repetir bastante aí ao longo do curso, tá? Aqui ele fala que um algoritmo toma um valor ou mais como entrada, então, em geral,
um algoritmo ele é genérico para resolver um problema para qualquer versão, para qualquer instância daquele problema. Então eu posso trocar lá os dados de entrada, o algoritmo vai permanecer o mesmo e vai resolver o problema com base naqueles dados de entrada, né? E ele, dado esse, então, né, algum conjunto de dados de entrada, espera-se que ele produza, né, um valor ou mais na saída. Então, se eu dou lá um determinado conjunto de valores de entrada, eu espero que uma saída seja produzida que reflita, né, aquela solução para aquele problema, para aquele caso específico que eu estou testando. Então, tem aí essa ideia de entrada e saída em algoritmos, né, em programas de computador. A gente vai ver bastante isso ao longo desse curso. Algumas propriedades desses algoritmos aí, então, um algoritmo possui um estado inicial, que é uma pré-condição, algo que, por exemplo, não se sabe inicialmente, que se deseja saber como uma resposta, né, para alguma pergunta, né, que existe inicialmente, que o algoritmo vai tentar responder. Como eu já mencionei, o algoritmo, então, possui essa sequência lógica de ações, ou etapas, ou comandos, enfim, que são claras e precisas e definem um fluxo de execução baseado em três conceitos fundamentais aí: sequência, seleção condicional e iteração. Sequência significa que a gente tem que determinar uma ordem para a execução das atividades, ou seja, não adianta dizer que o algoritmo tem 10 atividades ou 10 ações que têm que ser realizadas, eu tenho que dizer em que ordem essas ações são executadas, né? Então, a primeira ação é pré-condição para a execução da segunda, que é pré-condição para a execução da terceira e assim por diante, tá? Então, existe uma ideia de sequência, né? Existe uma sequência lógica para a execução das atividades envolvidas em um algoritmo. Seleção condicional significa que, dependendo de certas condições que se manifestam ao longo da execução do algoritmo, pode ser que eu execute ou não uma determinada ação. Então, as ações podem ser executadas condicionalmente de acordo com algum evento, algum fenômeno que acontece durante a execução do algoritmo. E iteração significa repetição. Então, significa que dentro de um algoritmo eu posso definir que uma determinada ação é executada repetidamente, tantas vezes, ou N vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, ou até que alguma condição seja satisfeita. Então, enquanto uma condição não for satisfeita, repete lá um determinado conjunto de ações. Tudo isso é possível de expressar para definir esse fluxo de execução aí. Então, não basta definir as ações, tem que definir também o fluxo, e o fluxo é baseado nesses três conceitos principais aí: sequência, seleção e iteração. Como eu já falei, um algoritmo possui, em geral, dados de entrada, normalmente vai ter dados de entrada, e normalmente ele também vai produzir dados de saída. Aqui tem uma palavra a mais, né? Os dados de saída têm que ser corretos, então não basta o algoritmo produzir dados de saída, ele tem que produzir os dados de saída que são corretos, que respondem a determinada pergunta, né? Então eu faço lá uma pergunta com um determinado conjunto de dados de entrada, eu espero ver uma saída correta lá no final. Não adianta o algoritmo simplesmente produzir saída, ele tem que produzir uma saída correta. O algoritmo possui um estado final previsível, significando que eu tenho que meio que garantir de alguma forma que o algoritmo vai até o final, que ele chega até o fim, porque não me adianta de nada um algoritmo que não vai até o fim, né? Se ele não termina, ele não produz o resultado correto, não produz um resultado coerente, de acordo com a pergunta que foi feita, lá elaborada, enfim, que vai ser respondida pelo algoritmo. E o algoritmo deve ser eficaz, o que significa que o algoritmo tem que considerar que os recursos que ele tem para executar são finitos, não são infinitos, né? Então, o algoritmo, por exemplo, incluindo, por exemplo, nesses recursos tempo, né? Então, por exemplo, assim, o algoritmo não pode demorar para sempre, não pode demorar, sei lá, 1000 anos para dar uma resposta. Ele tem que demorar um conjunto, uma quantidade razoável de tempo, ou ele tem que consumir uma quantidade razoável de recursos para chegar até o final, tá? Então, ele não pode assumir que os recursos são infinitos ou que o tempo é infinito e que a gente pode demorar quanto tempo quiser para produzir uma resposta. Tá? Fazendo uma analogia, então, tá? Um algoritmo é mais ou menos como uma receita de bolo, assim, tá? Então, quando a gente pega uma receita de bolo, em geral, tá? A gente tem lá, por exemplo, um conjunto de dados de entrada, digamos assim, que são lá os ingredientes que a gente vai utilizar ou os utensílios que a gente vai utilizar, por exemplo. Tem uma parte que é fixa, que é a receita, que, digamos assim, poderia ser considerado como se fosse o algoritmo, que é o passo a passo, né, a sequência de passos para implementar aquela receita, né? Dados os ingredientes de entrada, eu vou lá, pego lá e executo o passo a passo da receita e espero
que, né, na saída, quase sempre isso acontece, né, que na saída vai ter um resultado específico que é, por exemplo, produzir lá um bolo, né? Então, se eu estou lá se eu pego aqueles ingredientes de entrada e executo aquele passo a passo de forma fiel, eu espero que a saída vai ser o resultado esperado. Um algoritmo funciona mais ou menos da mesma forma. Então, eu tenho lá um conjunto de entrada, um conjunto de dados de entrada, que nesse exemplo aqui, por exemplo, poderiam ser números, né, em qualquer ordem. Eu tenho um algoritmo, né, que é uma sequência de etapas ali que vai ser executada, que vai ser executada, que vai manipular aqueles números de alguma forma. E na saída eu espero que o resultado do algoritmo produza, então, uma informação nova, alguma informação que é coerente. Tá? No caso da receita de bolo, em geral, eu tenho uma pessoa, um humano, né, que vai ali executar os passos, ler a receita, executar os passos. No caso do algoritmo, eu posso traduzir esse algoritmo conceitual em um programa de computador e executar isso a partir de um computador. Eu não preciso necessariamente de uma pessoa aqui para executar. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, nesse algoritmo de ordenação, se eu fosse usar um algoritmo de ordenação, eu poderia lá dar como entrada números quaisquer, em qualquer ordem. Esse algoritmo aqui garante que na saída, né, ele vai produzir os números, os mesmos números, né, só que em sequência. Então, mais ou menos, essa é a ideia básica aí de um algoritmo. Tá? Vamos ver um exemplo de um algoritmo não computacional, né? A mesma ideia da receita de bolo. Então, eu poderia ter aqui, por exemplo, tá, alguns dados de entrada, que seriam ali os ingredientes, as quantidades, por exemplo, dos ingredientes. Um modo de preparo, que é uma espécie de algoritmo, né, um passo a passo. Ele tem um conjunto de etapas aqui que tem que ser executadas. Ele tem uma ordem lógica para essas etapas, ou seja, eu tenho que primeiro quebrar os ovos, depois adicionar a farinha, depois adicionar o chocolate, depois bater no liquidificador. Eu não posso fazer isso aqui em qualquer ordem, né? Não posso, por exemplo, levar ao forno antes de adicionar o chocolate, etc., porque senão o resultado não vai ser o que eu espero, né? E por fim, tem um resultado, uma saída lá que eu espero, que é o bolo pronto, né? O resultado daquela receita pronto, né? Uma coisa interessante aqui, e acho que é uma coisa que se relaciona bem com a ideia de algoritmos, é que esses ingredientes de entrada aqui, eles dão uma espécie de flexibilidade, ou seja, o algoritmo é o mesmo para eu fazer esse bolo aqui com quantidades diferentes. Por exemplo, se eu quisesse fazer o dobro da receita, eu poderia colocar 8 ovos, 8 colheres de chocolate, 4 colheres de manteiga e assim por diante, e dobrar todos esses valores aqui, e eu executaria a mesma sequência de passos, né? Então, o algoritmo ele é mais ou menos assim. Aqui no algoritmo ele diz genericamente, quebre os ovos em uma tigela. Ele não diz quantos, né? Então, se eu colocar 8 ovos, ou 12 ovos, ou 20 ovos aqui, eu posso alterar os dados de entrada e o algoritmo vai permanecer o mesmo. Vai ser o mesmo algoritmo para produzir um mesmo resultado. Claro que o bolo vai aumentar, né? O bolo vai ser maior se eu colocar mais ingredientes, o bolo vai ser menor se eu colocar menos ingredientes, mas a ideia geral é essa, tá? Eu tenho dados de entrada, esses ingredientes, as quantidades, eu tenho uma receita, né? Um passo a passo aqui para executar esse algoritmo, e eu tenho uma saída lá que vai ser gerada no final. Se eu fosse representar através de um fluxograma essa receita aqui, tá? É possível, um fluxograma é um método aí que a gente utiliza para representar mais graficamente um algoritmo, tá? E esse fluxograma aqui, por exemplo, é o fluxograma da receita de bolo. São os mesmos passos, né? Eu tenho um marcador de início e um marcador de fim, mas tem os mesmos passos intermediários aqui colocados em ordem. Tem uma flecha aqui que indica, né? Que é essa atividade executada antes dessa, que é executada antes dessa e assim por diante, tá? Então existe uma ordem lógica para essas atividades aqui serem executadas. Depois a gente vai falar mais detalhadamente aí sobre fluxogramas. E se houvesse necessidade de tomada de decisão, por exemplo, nesse fluxograma? Imaginem lá, por exemplo, que tem duas versões da receita do bolo da vovó, tá? Tem uma receita que é com chocolate e uma receita que é com quick de morango. Não sei se vocês têm idade suficiente para saber o que é quick de morango, acho que atualmente chama Nesquik, mas antigamente chamava de quick de morango. Poderia ser o caso, tá, de eu ter duas versões da mesma receita, então eu tenho um algoritmo relativamente modificado aí, aonde, dependendo do tipo de entrada, então se eu disser que eu vou fazer com chocolate em pó, ele tem que fazer uma coisa, se eu disser que eu vou fazer com quick de morango, tem que fazer outra coisa, tá? Então, eu poderia incluir aqui no meio do algoritmo, né, uma decisão.
e fazer com uma espécie de pergunta, assim, né? Essa versão que eu estou tentando executar é a versão com quick ou não, né? Se a resposta for sim, eu executo esta atividade aqui, que é adicionar quick de morango, e venho para cá e continuo a minha receita, né? Se a resposta for não, eu venho para cá e executo essa atividade com chocolate em pó, que nem estava antes, e aí bato no liquidificador e sigo adiante o algoritmo. Então, vocês percebem que aqui aconteceu um fenômeno, né, que a gente chama de seleção. Né? Dentro daqueles conceitos ali que a gente discutiu, existe sequência, né, que é o que define que as atividades estão uma depois da outra, e aqui aconteceu a seleção. Por quê? Porque dependendo da entrada, dependendo se eu quero fazer o bolo com chocolate ou com morango, eu vou decidir aqui qual atividade executar. Então, eu executo essa atividade ou essa atividade. Nunca executo as duas. E isso aqui é uma coisa muito comum em algoritmos, vai aparecer bastante a partir das próximas aulas, que é essa ideia de que algumas atividades podem ser executadas de acordo com alguma decisão que é tomada ao longo do programa. Normalmente, essa decisão aqui, ela é binária, né? A gente formula a pergunta de uma forma que ela possa ser respondida como sim ou não. Aqui, nesse caso, ela vai ser a pergunta que vai decidir se eu vou executar esta ou essa atividade, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia de seleção condicional. Vamos para um exemplo de um algoritmo computacional agora. Então, qual seria o algoritmo para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau? Nesse caso, dada essa equação aqui, né, a equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a solução para essa equação, ou a solução para encontrar as raízes para essa equação, é dada por essa fórmula, né, a fórmula de Bhaskara, que vocês devem estar familiarizados aí dos tempos do ensino médio, e ela produz essencialmente, ou se desmembra essencialmente em duas soluções, que é a solução para a primeira raiz e para a segunda raiz. São os dois pontos ali aonde essa equação aqui cruza lá o eixo dos x no plano cartesiano, tá? Uma equação dessas aqui, definida genericamente, né, ela não pode ser resolvida. A gente não pode resolver isso aqui para uma equação genérica. Né? A solução, genericamente, ou algoritmo genérico, digamos assim, é baseado nessa equação. Mas para resolver uma instância específica desse problema, a gente precisa dos dados de entrada, que são os dados A, B e C. Nesse caso, são as três variáveis aqui de entrada. Normalmente, lá, quando a gente pegava os enunciados, os exercícios da época das provas de matemática lá no colégio, a professora dizia o seguinte, né? Dados o A igual a menos 2, o B igual a 13, o C igual a 5, resolva, encontre as raízes da equação, né? E aí a gente tinha que aplicar essa fórmula aqui, então, com os números, substituindo os números lá no local. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. O algoritmo, ele é genérico, ele usa as variáveis, assim como a gente fazia na equação aqui, mas a gente, para executar uma instância específica, para resolver uma instância específica desse problema, a gente precisa desses dados de entrada. Então, A, B e C, nesse caso, são os dados de entrada para o algoritmo. Tá? Como resultado, a gente vai produzir, então, dois dados, duas informações de saída. Tá? As informações são o valor de x1 e o valor de x2 computados a partir da execução dessa equação aqui. Tá? Então, a gente vai implementar isso aqui na forma de um algoritmo. Aqui vão aparecer alguns símbolos, tá? Algumas formas aqui nesse fluxograma e depois eu explico melhor o que elas fazem, tá? Mas resumidamente, essa primeira forma aqui, tá? Que é um paralelogramo, ele serve para fazer entrada e saída de dados, ou seja, quando o usuário, digamos, do programa de computador tem que informar algum dado de entrada, a gente usa essa forma e quando o programa informa um dado de saída, a gente também usa ela. Nesse caso aqui, o algoritmo começa por aqui, pelo início, né? Tem uma seta indicando que a primeira atividade, então, a ser executada é essa aqui, ou seja, a primeira coisa que eu preciso fazer é ler os dados de entrada A, B e C. Sem esses dados, não tem como computar nada nesse algoritmo, então a primeira coisa que eu tenho que fazer necessariamente é ler esses dados de entrada. O usuário informa os valores de A, B e C, tá? Depois que eu tenho esses valores aqui de entrada, então eu posso começar a executar. Como é que a gente começa essa execução? Da mesma forma como a gente fazia lá na época, lá no ensino médio. Né? A primeira coisa que a gente tem que calcular é aquele delta que vai dentro da raiz. Então a gente separa esse pedacinho aqui da equação, da fórmula lá de Bhaskara,
calcula isso aqui isoladamente. Então, faz b ao quadrado menos 4ac. O resultado disso aqui, para valores reais, valores que foram informados aqui em cima, né, vai ser armazenado nessa variável. O que é a variável d? Isso aqui é computado direto, né, executado direto, por exemplo, pelo computador. Aí, a gente vai tomar uma decisão com base no valor de D. Ou seja, se o D é maior ou igual a zero, ou seja, se ele não é negativo, então eu consigo calcular os valores de x1, x2 com base nisso aqui, né? Ou seja, o x1 vai ser menos b mais raiz de d sobre 2a e o x2 vai ser menos b menos raiz de d sobre 2a. Então eu consigo aqui nesse caso, né, nesse caso específico, eu consigo executar essas atividades que vão ser as atividades que vão me dar o resultado efetivo dessa computação aqui, do cálculo das raízes. Se isso aqui não for verdade, ou seja, se o D não é maior nem igual a zero, ou seja, ele é negativo, então isso aqui vai dar uma raiz de número negativo, né? Vai dar uma raiz imaginária. E aí, nesse caso, o algoritmo não trata disso, a gente simplesmente imprime ou mostra na tela para o usuário a mensagem, raízes imaginárias. Se o resultado for válido, ou seja, se eu consigo calcular os valores de x1 e x2, eu mostro na tela aqui embaixo os valores de x1 e x2. Ou seja, aconteceu uma seleção aqui, né? Essa operação, essa pergunta que a gente fez, essa pergunta lógica que a gente fez para o computador, se a resposta para ela for sim, ela vai executar essas 3 atividades. Se a resposta para essa pergunta for não, ela vai executar apenas essa atividade aqui. Então, essa seleção aqui, né, do caminho pelo qual o algoritmo vai seguir, foi feita de acordo com essa pergunta lógica que vai ser respondida aí pelo computador. Certo? Tem um detalhe aqui, alguns detalhes, na verdade, sobre esse algoritmo que podem ser melhorados, né? O primeiro deles é o seguinte: caso o valor de D aqui seja exatamente igual a zero, o que acontece, né? Esse D sendo igual a zero, esse termo vai ser zero e esse termo também vai ser zero. Ou seja, tanto faz calcular x1 menos b mais zero ou x1 menos b menos zero, o resultado vai dar no mesmo. Quando a gente faz isso manualmente, né, a gente não calcula 2 vezes, né, porque a gente sabe que vai ser o mesmo resultado. Quando d é igual a zero, só tem uma raiz a equação, né? Então a gente não precisaria calcular 2 vezes isso aqui. No caso, o computador vai calcular 2 vezes. Se a gente implementar esse algoritmo numa linguagem de programação assim, ele vai executar 2 vezes esse cálculo, o que não é incorreto, mas é ineficiente, assim, né? Poderia ser melhorado, isso aqui poderia ser resolvido com mais testes, mais seleções condicionais ali para evitar um cálculo desnecessário. Uma outra pergunta importante aí, que aí eu vou deixar para vocês responderem nesse primeiro momento, é o seguinte, tá? Falta alguma coisa para esse algoritmo ser completo? Ou seja, tem alguma instrução, alguma operação que está faltando aqui, fora o caso das raízes imaginárias, que a gente não vai tratar, né? Pensem um minutinho, de repente pausem aí um minutinho, pensem um pouco se tem alguma condição aí que vocês acham que está faltando, e daí daqui a pouco eu dou a resposta. Bom, a resposta, se eu estou fazendo a pergunta, obviamente, é que sim, né? Alguma coisa está faltando, e especificamente nesse caso, o que está faltando aqui é o seguinte: se esse valor de A aqui for igual a zero, o que acontece, né? Se a gente voltar um minutinho aqui na equação, né? Se esse termo A aqui for igual a zero, isso aqui vai ser zero vezes qualquer coisa, vai anular todo esse primeiro termo aqui. Ou seja, isso aqui deixa de ser uma equação de segundo grau, né? Ele passa a ser uma equação de primeiro grau, fica bx mais c, tá? Então, qual é o problema aqui? Nesse caso especificamente, tá? O que vai acontecer? Ele vai tentar, aqui na fórmula, né? Ele vai tentar dividir o resultado dessa primeira parte da computação aqui por 2 vezes zero. E isso aqui vai dar uma divisão por zero, o que num programa, se a gente implementasse um programa de computador, esse programa, dependendo da linguagem, iria abortar a execução, dar um erro para o usuário, alguma coisa assim. Então, a gente precisaria necessariamente tratar disso aqui se a gente fosse implementar isso aqui como um programa. Esses valores de entrada que o usuário dá aqui podem ser quaisquer valores, podem ser valores negativos, pode ser zero, pode ser positivo, pode ser qualquer coisa, e a gente tem que lidar com isso na hora de implementar esse algoritmo aqui. Então fica aí para vocês, de repente, como atividade complementar aí, tentar estender, expandir esse algoritmo para tratar desse caso excepcional aí, dá para colocar mais uma condição, tratar do A igual a zero, e aí fazer uma seleção condicional diferente, colocar uma mensagem lá, por exemplo, para informar o usuário que ele informou valores de entrada inválidos. Tá bom?
Aqui só para ficar como referência para vocês, esses são as formas que a gente costuma utilizar em fluxograma. Então, a seta indica fluxo, ou seja, indica o sentido das operações. A operação que tiver do lado de cada seta executa primeiro e a operação que tiver do lado de cada seta executa depois. Esses terminais de início e fim a gente utilizou também, tá? Eles marcam o começo e o final de um determinado programa, de um algoritmo. Os terminais, as formas para entrada e saída, então é essa forma aqui que é utilizada para entrada e saída de dados, tanto para entrada, que a gente coloca ali a palavra ler, para dizer que é uma entrada, quanto para saída, que a gente coloca a palavra imprime para dizer que é uma saída. Quando o retângulo for colocado dessa forma aqui, ele indica que é um processamento, ou seja, que é uma instrução que o próprio computador executa. Quando é uma decisão, ele é colocado dessa forma, é um losango, tá? A forma, e aí tem lá duas saídas, uma para verdadeiro e uma para falso. Normalmente a gente não utiliza mais do que duas saídas para a gente conseguir implementar isso aí depois num programa de computador. E no final, o que não apareceu é um conector, isso aqui pode aparecer, tá? Geralmente quando dois pontos se separam por uma decisão, a gente pode juntar depois esses pontos lá na frente com um conector, tá? Então isso aí pode aparecer em fluxogramas daqui para frente. E para descontrair, então, um vídeo que eu separei na internet aí, aonde o pai desafia os filhos a escrever um conjunto de instruções precisas, uma espécie de algoritmo, né, para fazer um sanduíche de pasta de amendoim com geleia, tá? E o pai, né, as crianças escrevem, então, esse conjunto de instruções, o pai pega as instruções e executa as instruções, né, lê as instruções literalmente, tenta executar elas como se fosse um computador. Dá uma certa sensação aí, mais ou menos a mesma sensação que o programador sofre, o programador iniciante sofre, para conseguir fazer com que o computador faça aquilo que ele espera que o computador deveria fazer, né? Escrever um programa com instruções para que o computador execute. Normalmente a gente escreve o programa com uma ideia em mente, o computador executa uma coisa diferente do que a gente esperava, gostaria que ele executasse, e esse processo aí, né, até a gente conseguir encontrar o conjunto de instruções precisas que realmente vão gerar aquele resultado que a gente espera. É um processo meio penoso, mas é um processo pelo qual a gente vai passar aí juntos ao longo desse curso, tá? Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham se familiarizado aí com os principais conceitos de algoritmos e com a representação desses algoritmos através de fluxogramas. E nos vemos então na próxima aula. Até mais.